Rapaziada, passamos o trator e mais um adversário nesse início de temporada. 51 gols marcados em 20 jogos. É o melhor ataque do Brasil de forma disparada. A gente goleou o CRB ontem de 4-0, primeira vez na história que esse placar acontece. A gente meteu 6-0 no Bahia, que foi o maior placar que aconteceu nos confrontos. Nas outras duas vezes, o Sport também venceu de 6-0, mas isso aí já fazia 50, 60 anos. A gente mete um 2-0 contra o Náutico, mas a sensação das duas torcidas é que foi um 5, 6, 7-0, porque se não fosse Wagner e os atacantes do Sport perder um caminhão de gols, era para ser 6, 7-0 nos aflitos. Então, o que eu acabei de fazer de um recorte histórico, a gente nunca viu, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Um time que não cansa de atacar, um time que não cansa de fazer gols, um time que é extremamente sólido defensivamente. E ontem a gente venceu de um time que eu tenho que frisar isso aqui. O 4-0, quem só olha de fora pensa, esse time do CRB é horrível. Não, gente, não é que esse time do CRB é horrível, não. O time do Sport, o time muito bem treinado de Nilson Moreira, ele faz parecer com que os adversários sejam ridículos. A gente, quando venceu do 2-0 contra o ABC, no início da temporada, 2-0 do ABC, tá? E o ABC tem o segundo melhor ataque do Brasil. A gente fez parecer com que o CRB fosse um time de Série D, um time que era inoperante no setor de ataque. Ou seja, o Sport fez com que um segundo melhor ataque do Brasil parecesse ser um time inoperante ofensivamente. O Sport faz 6-0 no Bahia e aí desmorona tudo, é protesto no aeroporto, é a galera tirando sarro e por aí vai. Renato vai tendo que fazer mudança, esquema tático, tendo que mudar peça, tendo que mudar elenco, tendo que contratar jogador. Aí acabou o mundo lá pelo lado da Bahia. Aí o Sport faz 4-0 no CRB, que antes do jogo do Bahia não tinha perdido nenhum jogo na temporada, estava invicto na Copa do Nordeste e também no Campeonato Alagoano. E assim, vamos lá. Esse time do CRB aqui, para você é horroroso? Para mim não é. Para mim é um time de primeira página ali de G10 para cima de uma Série B. Um time com o Diogo Silva, um time com Fábio Alemão, que não é essas coisas, mas ok. É um time que tem o Juninho Valora, tem o João Paulo, um Renato, um Anselmo Ramon. É um time cascudo. Tem um Gum. É um time que é de G8 para cima. É um time que pode buscar, sim, um acesso. Não acho que vai subir, tá? Mas é um time que sempre está ali brigando. Então mostrou mais uma vez como esse time do Sport está num patamar muito acima em relação aos seus concorrentes da Série B. Tá muito claro isso aí para todo mundo, gente. O Sport ele facilita o jogo e torna o adversário ridículo. A torcida do CRB tá pé da vida aí. Meu Deus, que absurdo, perdemos de 4-0 pro Sport, é o fim do mundo, tem que contratar 10 jogadores. Não, meus amigos, se acalmem, é porque o Sport está fazendo isso com os adversários. É uma máquina, é um rolo compressor. O Sport está atropelando todo mundo. Porque o trabalho está sendo extremamente bem feito e o time encaixou. Por isso que faz com que o adversário pareça ridículo. E mais uma vez na temporada a gente está vendo isso. E isso é mérito, sem dúvidas nenhuma, do técnico bom, é um Henderson. Ontem, por exemplo, mais uma vez, eu não esperava uma atuação de gala. Eu não esperava uma atuação de gala. Você aí esperava o CRB praticamente não ameaçar o gol de Renan? Eu não esperava. Eu esperava um CRB no modo mais reativo, mas eu esperava o CRB incomodando mais o gol de Renan, finalizando umas 4, 5 bolas ali, chegando umas 2, 3, 4 vezes com muito perigo ali, envolvendo o Sport em algum momento do jogo. Mas isso não aconteceu em quase momento algum da partida. A imposição física que o Sport mostrou no campo do CRB, a imposição tática, com triangulação, com tabela, com profundidade, com Fabinho penetrando na grande área, com Facundo jogando bem, com Jorginho deitando e rolando, com Wagner Love, com 39 anos de idade, gente, voltando para o meio campo, dando passe enfiada de 20, 30 metros, deixando Igor Cariús cara a cara, deixando no segundo tempo também Igor Cariús de novo cara a cara, que Igor Cariús fez uma partidaça, tá? Igor Cariús fez 3 gols no jogo de ontem. Porra, como é que ele fez 3 gols se ele só fez um? Calma, teve o gol que foi validado, beleza, mas teve um outro gol que foi impedido. Só que antes desse gol impedido,
ele ia fazer o gol. Só que Fábio Alemão tirou a bola em cima da linha. Igor Caris fez uma excelente partida ontem. Foi um dos melhores em campo. Então, assim, a gente olha para o grupo de jogadores do Sport mais uma vez e a gente vê um time muito sólido. Não só um time, mas um elenco, né? Temos um lateral esquerdo e um lateral esquerdo titular, Igor Cariús, e um reserva, que no caso seria o Filipinho. Tem um Rafael Thierry Sabino, que ontem partidaça, mais uma vez, impecável. Só que os reservas para uma Série B quebra galho, Chico e Renzo, e ainda tem lá como uma outra opção, o Alisson Cassiano também, que o Sport contratou. Na lateral direita tem Eduardo Monstro ontem, jogou muita bola. Eduardo ontem foi, talvez, até um pouquinho melhor do que o Facundo. Para mim, Eduardo foi melhor do que Facundo Labandeira. Eu coloco o Eduardo no meu top 5, mas eu não coloco o Facundo no meu top 5, não. Apesar da boa assistência que ele deu para Jorginho no primeiro gol. Aí a gente tem Eduardo, mas se Eduardo não estiver bem, tem Everton. Na volância, tem Fabinho e tem Ronaldo. Mas se os dois não estiver bem, tem estresse não. Tem Fábio Matheus e Pedro Martins. Na meiuca, tem Jorginho. Aí, de fato, a gente fala assim, pô, e aí o banco? Matheus Vargas, que é fraco. Aí sim, a gente talvez precisa contratar. Tem Juan Xavier, que eu acho que tem mais potencial do que Matheus Vargas, mas não testou muito, então paciência. Então, eu acho que o Sport pode contratar sim, tem que contratar um jogador para meio atacante, já que não se testou muito o Juan Xavier até o momento. Na ponta direita, tem o Facundo, que ontem mais uma vez foi importante na assistência, e quando Edinho entra e faz uma pintura de falta, e está se mostrando ser útil na temporada. Edinho tem 9 participações em gols do Sport aí na temporada, e Facundo tem 7. Na ponta esquerda tem Juba, dispensa apresentações, ontem mais uma vez mais um gol, mais uma vez muita entrega física, muita raça, muita disposição tática e gol, velho, participação em jogada ofensiva, gol. E ainda tem burro que fala que não, Juba tem que comer banco, que não, por causa de um orgulho besta, Juba tem que ser escanteado do elenco, que não, Juba tem que treinar em separado. Pelo amor de Deus, cara, amadurece como torcedor de futebol, velho. Não é só torcedor do Sport, ou do Náutico, ou do CRB, ou do Ceará, não. Como torcedor de futebol, pô. Amadurecer para fazer uma análise mínima racional. Torcedor é emoção, é paixão, emoção, né? Emoção mais paixão. Mas tem que usar a razão também, pô, minimamente. E a torcida ontem não vaiou Juba em momento algum. Teve algum coro na arquibancada para chamar de mercenário, para chamar de Judas, para vaiá-lo, não. A torcida do Sport ontem apoiou os 90 minutos. Então, assim, aí a gente pega, na ponta esquerda tem o Juba e tem o Filipinho que pode fazer aquela função, ou até um Gabriel Santos também. Mas a gente olha para o setor da ponta esquerda e fala, porra, se a gente perder aqui um Juba para o decorrer da temporada aí, temos que contratar um jogador para essa posição, sem dúvidas nenhuma. Então, setor da meio, setor da ponta esquerda, temos que contratar. Mas se Juba continuar, nem precisa muito contratar jogador, gente. Não precisa contratar jogador. E no centroavante, Wagner Love e Gabriel Santos que pode fazer essa função também. Então, assim, o que eu acabei de falar é um time, não só um time, é um elenco consolidado para jogar bem a Série B. Ontem, mais uma vez, enquanto eu estava na Ilha do Retiro e o Sport fazia o segundo e o terceiro gol, eu nem estava pensando muito no ABC naquele momento. E já falei para vocês, porque o nosso principal campeonato é a Série B. Então, eu estava olhando para aquele jogo com a perspectiva de, na Série B, esse time tem boas chances de não só subir, mas de brigar pelo título. E na medida que o time ele tem chance de brigar pelo título, ele está quase certo no acesso. Ele tem 90% de chance de subir, se o andar da carruagem acontecer de forma natural, né? Então, assim, se a gente pegar a estatística do jogo, o Sport ele finalizou 13 vezes. 13 vezes na barra, aliás, 13 vezes, 8 na barra, contra apenas uma finalização na barra do CRB. Então, assim, o goleiro do Sport, mais uma vez, praticamente não trabalhou, que foi Renan. E eu não esperava isso, velho. Partida soberana do Sport. Fez 1-0 no primeiro tempo. Eu vou dar destaque aqui aos gols para vocês. O primeiro foi o de Jorginho, né? O Facundo Abudá participando ativamente, soltando passe para ele. Ele com muita frieza, tirando o de Diego Silva, finalizando no ângulo e partindo para o abraço. 1-0 Sport na Ilha do Retiro. Segundo gol do Sport, jogada aí do lateral de Eduardo, Fabinho desvia e Juba com muita velocidade, tirando do goleiro, tirando de Diogo Silva, 2-0 Sport. E quando você faz 2-0 no adversário e ainda está no início do segundo tempo, 15 minutos de jogo, vou até parar aqui, tá? Estava aqui rolando a outra tela aqui do áudio. Quando você faz
um 2-0 no início do segundo tempo, não significa necessariamente que o jogo está morto. Só que a imposição que o Sport estava tendo em cima do CRB, o volume de chances criadas foi tão grande, o Sport estava tão soberano na partida, que já tinha perdido outros 2 gols aí minutos atrás, com o Facundo Labandeira, que os próprios jogadores do CRB já entenderam. Gente, acabou. Aqui não dá mais pra gente, não. Moralmente já estamos eliminados da Copa do Nordeste, porque os caras estão passando o trator em cima da gente. E foi isso que aconteceu. Quando o Sport faz o 2-0, o Sport ativou o modo turbo. Agora eu quero massacrar. E o massacre continuou. Fez o segundo, fez o terceiro e fez o quarto também, e poderia fazer o quinto, tá? Terceiro gol do Sport aí, Juba, soltando essa bola na parada e tal, o Karius recebe, solta para Love com a tabelinha sensacional para Karius devolvendo, e Karius ontem foi muito bem, velho. Um cavalo fisicamente, defendendo e atacando, um cavalo taticamente também. Ele cumpre essa função muito bem, ajudando o Juba ali como um ponta, e sabe fazer um papel da recomposição defensiva muito bem também. Karius foi muito bem ontem no jogo. Eu vi muitos aqui no chat comentando, cara, isso foi péssimo. Foi nada, velho. O cara fez 3 gols no jogo. Como é que ele foi péssimo? Se ele fez 3 gols. Só não fez os 3 porque eu já citei os lances, né, pra vocês. Mas ele foi eficiente demais no jogo de ontem, velho. E muito bem defensivamente também. Bom, e o quarto gol eu falei aí, ó. Bota a Juba. Não, Juba. Não, Edinho, não. Pintura da... Edinho calou minha boca, meu velho. Edinho ontem calou minha boca. 4-0 Sport, com muita autoridade. E é isso, gente, assim, 51 gols na temporada, em 20 jogos, mais de 2 gols e meio por jogo, basicamente, que esse time do Sport tá fazendo. Tem muito mais o que falar, né? Estamos nas semis e depois a gente vai soltar a coletiva de Anderson, depois vamos tirar sarro dos torcedores do CRB, mas isso aí é para um vídeo depois, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E técnico bom é o Anderson. Parabéns. Aí o gol! De direita! Perna direita que faz gol. Ele não é esquerda, ele é direita. Passe de direita, gol de direita. Avisei que o gol de direita, que é a direita que faz gol. Aqui, ó, ganhou o Pix, ó. Lá no vestiário tem que fazer o Pix, ó. Pix, tem que fazer o Pix lá no vestiário. Meu Deus! Olha que maravilha! No vestiário já caiu o Pix. Ele tem perna direita, eu falei, ele é destro, não mata ele. Eu sou destro, não sou canhoto, não. Ele tem perna direita mesmo, vambora! Assim, vamos pra próxima! Bora! Hoje tem Pix pro Facun 2, né? 6, né? Deu assistência, né? Mas valeu pela vitória. Bora, Leão, boa! Caramba, Como é que o Leão faz? Como o vovô Wagner Love joga a bola, viu? Joga muita bola o homem ainda, viu? 39 anos, mas parece que tem 29. Tá jogando muito, irmão.